É possível, depois da septoplastia, os exames ficarem idênticos antes e depois? Você olhar assim e falar, ué, eu fiz a cirurgia, mas os dois exames estão idênticos. É possível isso? Acontecer isso? Então, na verdade, o que que a gente tem que ver? Na verdade, o exame, ele é importante no pré-operatório. Para quê? Para uma avaliação de cirurgião, anatomia, para uma programação cirúrgica, uma identificação de estruturas e de fato, uma organização pré-operatória e ver, de fato, o que que precisa ser feito, né? Na verdade, a queixa, a clínica é soberana, independente de exame qualquer. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Ari Ribeiro do Direto Notícias. Hoje eu entrevisto a doutora Natália Manhães, aqui de Vitória, Espírito Santo. Ela que é especialista em otorrinolaringologia e cirurgia. E, doutora, fala pra gente rapidamente sobre o seu currículo, para quem não te conhece, e fala pra gente os locais, né, os municípios onde você atua hoje, e a gente vai falar daqui a pouco sobre a importância do check-up dentro da sua área de otorrinolaringologia. Pode começar pelo seu currículo, fica à vontade. Ah, ótimo. Boa tarde, obrigada pelo convite, né? Eu me formei em medicina em Vitória, na Faculdade Brasileira. Fiz otorrinolaringologia na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, na Unirio, e um fellow de cirurgias, otologia e neurotologia no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Fiz 2 anos e retornei à Vitória. Hoje atendo em Vitória, em Vila Velha e em Marechal Floriano. Entendi. É, sobre a importância do check-up, né, dentro da sua área, assim, tente me convencer, por exemplo, eu não sei absolutamente nada da sua área, tente me convencer da importância desse check-up, né? É, porque a gente quase não fala desse assunto, né? Hoje no dia a dia é muito difícil você falar eu estou fazendo um check-up anual aí dentro da otorrinolaringologia, né? Questão de ouvido, garganta e nariz, vias respiratórias. Eu, eu, eu mesmo nunca fiz, eu já fiz até septoplastia, fiz cirurgia, mas eu nunca fiz check-up. Então me convença de que realmente a gente precisa de um check-up anual. Eu acho que a melhor pessoa para falar disso seria você mesmo, doutora. Sim, na verdade, tudo na nossa vida está relacionado ao otorrino. Da mesma forma que a gente faz um check-up cardiológico para ver se o coração está batendo, a gente tem que ver se está respirando bem, se está ouvindo bem, se está dormindo bem, como é que está o equilíbrio, como que está, de fato, a nossa deglutição, se está se alimentando bem, né? Então, isso envolve muita coisa, do nosso dia a dia, na verdade, tudo. E a nossa área, ela tem relação direta com outras, como a gastro, a parte mesmo de doenças gastrointestinais. Então, sinalizam, às vezes aparecem para a gente com sintomas de otorrino. Doenças cardiovasculares, se você tem um descontrole da pressão, você pode estar com um problema do sono, e pode sim estar dando um pico hipertensivo à noite, né? Respiração desregulada. Se você não está respirando direito, pode ser vários problemas, não só a parte pulmonar, que aí entra com a pneumologia, né? Mas também a questão respiratória nasal, a parte da faringe. Amidalites de repetição podem não ser só infecções, existem também as questões de faringites crônicas ou recorrentes. Ah, a audição a gente precisa da audição para quê? Para sinais de alarme, pessoas que trabalham com som, e é muito comum, por exemplo, em jovens, né, termos do fone de ouvido. Isso a gente tem uma série de situações do dia a dia que a gente pode, de fato, comprometer qualquer uma desses sentidos. E é muito importante, até porque podem ser situações silenciosas e te dão aparecem mais tardiamente, né? Algum problema, de fato, mais grave. Não Tá. sei se eu fui convincente, viu? Não, Mas tá tranquilo. realmente, A verdade todo mundo é relaxado com a saúde, né? Correndo atrás do dinheiro, correndo atrás do pão de cada dia e todo check-up é bem-vindo, né? Agora, se realmente fosse padronizado um check-up geral anualmente em todo mundo, eu acredito que a gente prevenir muitas doenças e até, de repente, até causar menos problema aí ao sistema público de saúde. E é uma dificuldade você conseguir pelo SUS hoje um check-up, né? Mas se fosse padronizado isso no privado e no público, seria bom também. Eu acho que todo check-up é bem-vindo, né? Mas assim, como se fala em rinite,
doutora, realmente a rinite ela não tem cura, porque a gente ouve sobre a sinusite não ter cura, mas a gente também ouve pessoas que falam que se curaram da sinusite, seja com cirurgia, seja com algum remédio natural. A rinite vai pelo mesmo caminho? Você considera que a rinite não tem cura hoje? Não, o que que a gente tem que separar? Na verdade, definir certinho as coisas. A sinusite é o quê? Uma inflamação da mucosa dos seios da face, né? Então, a principal causa de sinusite aguda pode ser uma rinite agudizada, né? Uma crise de rinite, pode ser uma infecção viral, pode ser até uma sinusite crônica, né? E normalmente pode estar associada também ao fator de obstrução dos seios da face. A rinite é o quê? É uma irritação da mucosa, algo específico ou não. Ela pode ser alérgica ou não alérgica. A rinite é algo que é uma resposta inflamatória do seu organismo contra alguma coisa específica. Então, ela não tem cura, mas ela tem controle clínico. Muitas vezes, você estipulando algumas medidas, né, do dia a dia, como lavagem nasal, tem que identificar no ambiente os fatores se tem alguma alergia específica ou não, até mesmo questão alimentar está associada. A gente identificando algum alérgico específico, você vai atuar em cima disso. E isso envolve também outros colegas, como alergistas, pneumologistas, então até gastro também, quando tem essa questão alimentar associada. Então, a sinusite nada mais é do que uma inflamação da mucosa e pode ter também acúmulo de líquido, né, de secreção nos seios da face. A gente tem ela aguda e crônica, né, basicamente, e aí depende muito da clínica do paciente, de como é a anatomia do nariz, para que realmente tenha uma cura ou não, né? Tenha crises de rinite ou de sinusite. Mas aí a gente entra em outros patamares, assim, em termos de investigação, né? A rinite, ela não tem cura, mas ela tem controle. Você pode ficar livre dos sintomas. A sinusite, dependendo, ela pode ter cura, sim, né? A sinusite, ela pode ser viral, pode ser algo de fato alérgico, pode, mas pode ser uma sinusite crônica. Depende da causa, né? A gente tem que, na verdade, buscar a causa e orientar da melhor forma para que reduzam os sintomas e até trate eventualmente, né? Tá, doutora, e ainda falando sobre rinite, você pegou algum caso, depois que a gente terminou essa pandemia chinesa aí, você pegou algum caso de rinite grave aí, ou rinite agravada pós-Covid, assim, sequelas relacionadas ao Covid, sequelas de Covid, onde a pessoa fala, poxa, depois que eu tive Covid, agora eu tô tendo rinite aqui, absurda, de rinite pós-Covid, aí, relacionada a sequelas do Covid que ficam aí? Síndrome pós-Covid, né? Existe, né? A Covid, como qualquer outra infecção viral, ela pode causar uma sinusite, né? E a rinite em si, ela pelo fato de ser algo irritativo para a mucosa nasal, então quem já tem uma rinite, quem já tem uma obstrução nasal, pode sim ter uma piora dos sintomas depois de uma infecção por Covid? Até pode. A gente tem alterações da mucosa que facilitam com que acumule mais secreção e tudo mais. Mas não a Covid em si causando uma rinite, né? A gente tem a Covid causando sinusites virais, como outros vírus também. Isso é muito comum. Entendi. Tá, a gente conversava, antes do início aqui da entrevista, a gente conversava rapidamente sobre a possibilidade de exames antes e depois da cirurgia serem idênticos, né? A gente fazer um exame antes da cirurgia e a gente vê a necessidade de fazer a cirurgia para correção de septo, e aí depois a gente fazer um outro exame após a cirurgia e a gente vê que depois de comparar os dois, os exames serem iguais. É possível isso, sim ou não, e por quê? Você pegar dois exames assim, né? Fez a cirurgia e pega os exames depois, estão iguais, estão idênticos. Toda cirurgia que a gente propõe a fazer, a gente tem que ter um objetivo, né? Se é um desvio do septo obstrutivo, você não vai ver no pós-operatório um desvio do septo obstrutivo. Do nariz, o corneto hipertrofiado, isso pode acontecer de no pós-operatório em algum outro exame aparecer ainda igual? Pode, mas não quer dizer que não foi feito da cirurgia. Quer dizer que você pode ter uma rinite que não foi tratada e a mucosa hipertrofiou de novo. Por isso que é importante, antes de qualquer cirurgia, ser avaliado para que, se existe algum componente de irritação da mucosa, isso ser tratado e orientado para continuar o tratamento no pós-operatório. Esse seria o ideal, né? Não é porque a gente operou e vai largar de mão o resto
e pode ter uma obstrução de novo, se você tem uma rinite, né? A rinite, ela não é para ser curada com a cirurgia, né? Não cura com cirurgia, você melhora os sintomas de obstrução. Então, assim, depende do objetivo da cirurgia. Se for uma cirurgia que é para uma sinusite, abre lá os seios da face para melhorar a drenagem, limpar mais, tirar a secreção, isso eventualmente pode, em algum momento, voltar. Até pode ter líquido de novo no seio da face. Se você se não for tratado adequadamente depois, né, da cirurgia, o agente, de fato, relacionado, né? Então é possível, então, dois exames idênticos, um antes ou depois da cirurgia, pode acontecer, então. Depende da cirurgia. Ah, sim. Depende, você não vai Não, ter o mesmo desvio. eu vou, Não. eu vou ser sincero para você, doutora. Eu, assim, quebrei o nariz quando era adolescente, mas eu avisei para médica, acho que a médica esqueceu. Durante a minha septoplastia, para correção, né, do septo, ela acho que ela esqueceu desse detalhe. Eu falei que eu tinha o nariz quebrado, né? Desde a infância. E aí a cirurgia demorou muito porque eu sangrei muito durante a cirurgia. Eu estava desacordado, claro, e ela me contou que eu sangrei muito e aí foi assim um desastre a cirurgia. Demorou muito, né? Mais do que o normal. E assim, até acompanhante no hospital, acho que foi no Meridional que eu fiz, até a acompanhante falou, rapaz, como demorou essa cirurgia? Eu falei, eu não sei, eu tava apagado, pra mim foi só um minuto ou menos. E ela falou aí depois me deram a amostra, né, da cartilagem que foi retirada no final da cirurgia, mas assim, eu achei estranho os meus exames, que antes e depois ficaram idênticos assim. Eu falei, gente, será que ela não fez nada? Mas assim, eu não sei porque depende do sistema imunológico, a gente sofre menos com rinite e com sinusite, né? Eu fiz por causa de sinusite. E como eu tinha o nariz quebrado, assim, eu ainda, eu acredito que eu sofri um pouco ainda com sinusite depois da cirurgia, então, e depois eu mudei o meu sistema imunológico, comecei a mudar a minha alimentação, então eu não sei dizer se a cirurgia melhorou a minha sinusite ou não. Mas, Entendi. No seu caso, eu só te orientaria uma avaliação e acompanhamento mesmo, porque se você tiver uma rinite de fato e não for tratado isso ainda depois, você pode ter uma obstrução, você pode ter mais secreção. Quando a gente tem um trauma, você já tem uma alteração anatômica e você viu que ela tirou algo, né? Então, o desvio pode ter sido de fato tratado ou não, enfim. É difícil a gente falar, né, dessa forma, mas você vendo, você tem algo palpável ali. Agora, você pode ter uma obstrução depois por conta de uma rinite. Isso é possível, né? Por infecções, enfim, isso não muda. O que muda é a intensidade do sintoma, o fator mesmo de obstrução, ele melhora, né? Mas, assim, cada caso é um caso. E é difícil a gente falar o que aconteceu, né? Bom, gente, eu falei aqui com a doutora Natália Manhães, especialista em otorrinolaringologia, e, se possível, façam o check-up, né? Quem puder aí, curte e compartilha esse vídeo aí, a gente vai estar nas redes sociais e também vai estar no portal Direto Notícias. Eu agradeço o momento, doutora, e espero que no futuro a gente possa estar falando novamente e gravando novas entrevistas. O bate-papo tá ótimo aqui, mas a gente precisa encerrar. E eu deixo um tempo livre para você fazer suas considerações finais. Pode ficar à vontade. Tá, joia. Bom, primeiro agradecer. A especialidade, ela envolve muito mais coisas, né, além da respiração, e isso está diretamente relacionado ao nosso sono, à qualidade de vida, à disposição, até para fazer atividades físicas, ter uma qualidade vocal adequada, então também envolve quem é professor, que já tem um esforço vocal também maior, profissional de saúde, que tem exposição a outras também doenças, enfim, parte respiratória, ela é totalmente interligada, tanto com a questão do sono, com os hábitos no geral, né? A atividade física ela é essencial, qualidade da audição ela é essencial, então, assim, a gente, até de todas as idades, a gente só fala o que ouve, então, desde a criança pequenininha até o adulto. O idoso também, ele acaba se isolando quando não está entendendo direito, não ouve, tudo está relacionado, o nosso sono, com a nossa respiração, com a nossa audição, com a nossa parte da deglutição, de faringe, laringe,
E, enfim, isso é algo que não deve ser deixado para lá, né? Justamente para talvez não acontecer de você achar que vai resolver o problema com um tipo de cirurgia específica, seja ela qual for, e não cuidar depois disso, né? Tem toda uma orientação, um acompanhamento, é muito importante. Tudo bem. Doutora, muito obrigado pelo momento aí. Vamos ficando por aqui. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.